Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Enfim. Eu ainda não caiu a ficha que estou aqui, né? Mas porque pra mim sempre foi algo que eu nunca imaginei. E que pra mim nunca seria possível, nunca cogitei na minha vida, na minha cabeça. Porque não é de mim estar aqui na frente e tal. Enfim, pra mim é muito difícil. Tanto que, quando a gente era da igreja do Eusébio, na igreja de Cristo no Eusébio, teve um momento que teve um círculo de oração lá. Era um círculo, não era de oração, mas, enfim. Aí teve um irmão que falou assim, falem coisas que vocês não se imaginam fazendo e que vocês não veem em você, assim, habilidades, né? Porque nem tudo a gente faz e se adapta pra fazer. Tipo, nem todo mundo é do louvor, nem todo mundo é da dança. Enfim, e o que eu falei é que eu não me imaginaria ministrando. Nunca na minha vida. Nunca. Nunca mesmo. Jamais. Mas aqui estou eu, né? Pra contrariar. E é isso. E minha mãe, né? Meu pai, a liderança jovem, veio falar comigo. E eu tentei escapar. Tentei. 3 vezes. Na última, aí não pude mais, né? Enfim, estou aqui. E o que falaremos, né? Quando Deus é a prioridade nos relacionamentos. Só pelo tema, nos relacionamentos, já me pegou. Porque se relacionar não é fácil, né, gente? Pessoas são difíceis. Nós somos difíceis. Né? Concordo? Nós somos difíceis. Eu sou uma pessoa difícil. Obrigada. Vocês... Gente, glória a Deus. Amém. Nós somos pessoas difíceis. E quando... Olha... Deus foi muito... Não, Ele é muito misericordioso. Mas com a minha vida, principalmente nesse período, Ele teve uma misericórdia, assim, dobrada. Por conta que eu fiquei pensando... Senhor, tem certeza? Não, assim... Eu vou dar um tempo só pensar, né? Só tem certeza que sou eu? Só tem certeza que é isso mesmo? Mas não tive onde correr. E eu não vou enrolar mais, né? Vou começar. Vamos orar. Santo Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Pai, eu me coloco à disposição para o que o Senhor quiser fazer, Jesus, e o que o Senhor quiser falar. Que os corações dos meus irmãos também, Jesus, estejam sensíveis para o que o Senhor quer falar conosco, Jesus, essa noite. Trata, Jesus, os nossos corações. Nos ensina, Jesus, a vivermos em comunhão, Pai, a nos relacionarmos, meu Deus, a fazermos a Tua vontade e que em tudo o Teu nome seja engrandecido, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E é isso. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos começar pelo versículo. João 14, 6. Amém? Legal quando vocês respondem. Isso é legal. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um versículo conhecido por todo mundo, né? Pela maioria das pessoas, pelo menos. E quando eu estava lendo e perguntando ao Senhor, e aí, Jesus, né? O que o Senhor quer falar? E veio esse versículo ao meu coração. E eu falei, relacionamento? E isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O que tem a ver? Tá vendo? Jesus teve que ser muito misericordioso comigo. Deu muito trabalho a Ele. Mas, enfim. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os nossos relacionamentos, eles têm que ser embasados pelo nosso relacionamento com o Senhor. Porque, assim, por que eu vou servir a uma pessoa que eu não me dou bem com ela? E por que eu vou honrar ela? E muito mais, por que eu vou perdoar uma coisa que eu nem fiz? Aí a gente encontra essas respostas no nosso relacionamento com o Senhor. E para a gente nos relacionarmos com Deus, Jesus fala que Ele é o caminho que leva ao Pai. E nós precisamos, primeiro,
É um caminho. Nós nos relacionamos com Jesus, nós conhecemos a Deus. Amém? E então, na morte de Jesus, na morte de Jesus, o véu foi rasgado. E a partir dali nós tivemos livre acesso a Deus. E Ele permitiu que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor. Ele foi a porta que nos abriu. E agora nós podemos ter livre acesso ao nosso Deus. E não tem mais nenhum véu. E nada nos impede de nos relacionarmos com o Senhor. Então, vamos nos agarrar nisso? Sabe, por causa que às vezes a gente fica com medo e... se relacionar com o Senhor e não sei. Mas, gente, é da vontade de Deus que nós nos relacionarmos com Ele. Sabe, Deus não mandaria o Filho dele em vão morrer na cruz e sofrer e ser zombado e se tornar homem, sendo que Ele já era Deus, porque Ele não queria se relacionar conosco. Não seria em vão a morte de Jesus na cruz. Então, é da vontade de Deus que nós nos relacionemos com Ele. Amém? Amém. E para nós nos relacionarmos com Deus, são coisas... o que eu vou falar não serão coisas novas. A gente já sabe dessas coisas. Mas é necessário a gente relembrar. Porque... depois eu vou falar. Mas são coisas que são básicas, mas... eu tenho mais medo de ser coisas básicas do que ser coisas novas. Porque se são coisas básicas e que elas precisam ser relembradas, por que a gente não está fazendo? Sabe? Se são coisas básicas, por que elas precisam ser relembradas? Se são coisas óbvias, por que elas precisam ser relembradas? Então, é porque a gente não está fazendo. E... o começo, né? Uma das coisas pelo qual a gente se relaciona com o Senhor é a partir da leitura da palavra dele. A minha voz muda, né? Sim. Enfim, é a partir da leitura da palavra. E a partir da leitura da palavra do Senhor, nós conhecemos quem Ele é. Nós conhecemos quem nós somos em Deus. Nós conhecemos os sentimentos do Senhor. Qual é o desejo do coração de Deus? Qual é o desejo do coração de Deus? Sabe, por que esse Deus, Ele é santo? Sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, e a gente tem conhecimento, e aí a gente passa a adorar Deus com profundidade e com verdade. A gente não canta santo, 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 ou fala que o Senhor é Rei dos Reis, ou Senhor dos Senhores, de forma vaga, porque... por que Ele é santo? Por que Ele é Senhor? E quem diz que Ele é Rei? Sabe? Por que Ele é? Aí, a partir da leitura da palavra do Senhor, a gente olha assim e fica maravilhado, porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão lindo. Deus é maravilhoso, amém? Amém. Então, nós passamos a conhecer o Senhor e saber o que Ele pensa sobre nós, o que Ele quer para nós, qual é a vontade dEle, e a gente não anda vagando e, a vontade de Deus é isso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho. Gente, não é acho. Não é sobre a gente acha, não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso querer, não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós desejamos, não é sobre nós. O Evangelho não é sobre nós. Olha aí, né? Que notícia. Então, o Evangelho não é sobre nós, não é sobre nossa vontade, é sobre nós seguirmos a vontade do Senhor, é sobre nós conhecermos a Ele. E aí nós conhecemos o Senhor a partir da palavra dEle. Tem outros meios, sim, mas estou falando aqui da palavra. A partir da palavra do Senhor. E quando eu estava fazendo o esboço, teve um filme que ele me veio à mente. Eu acho que algumas pessoas já assistiram. Jumanji. Vocês já assistiram? Já ouviram falar? Pois é, Jumanji. Aí, o que tem a ver Jumanji com a leitura da palavra do Senhor? A palavra de Deus, ela é muito ampla e a partir dela a gente consegue entender muitas coisas. E tudo, na verdade, né? A gente entende tudo pela palavra do Senhor. E me veio à mente que...
Tô nervosa. Assim, a palavra de Deus, ela é como um mapa. Ela é um caminho escrito. Aí agora eu vou falar sobre o Jumanji, para vocês entenderem. O Jumanji, são jovens que eles estavam jogando um jogo, né? Óbvio. Eles estavam jogando e aí eles acabam entrando para dentro do jogo. Loucura. Aí eles entram para dentro do jogo e eles que vão jogar esse jogo. Eles vivem o jogo. É tipo isso. E aí, cada pessoa, ela recebe uma habilidade e cada um também tem fraquezas. E aí, um deles é o historiador. Aí tem outro lá que ele é bem fortão. Aí tem uma menina. Eu não lembro direito o que eles fazem. Mas aí, eles recebem um mapa e por meio desse mapa, eles vão chegar ao fim do jogo e vão ganhar lá um negócio e vão poder sair do jogo e viver suas vidas normalmente. E aí, no começo, eles recebem, né, esse mapa e o que a pessoa que na vida real ela era mais inteligente e que ela se achava bichona, aí ela pegou o mapa para ler. Só que o mapa estava em branco. Aí ele, oxe, não tem nada aqui. Aí foi o historiador e falou assim, tem sim. O caminho assim, vocês não estão vendo? É muito óbvio, tá aqui. E o que eu quero falar, né, por meio disso? É que a palavra de Deus, ela é um simples livro se a gente não lê ela guiada pelo Espírito Santo. Vale? Legal. Aí, é porque eu tava só pensando no que eu ia falar, mas glória a Deus. A palavra de Deus ela é um simples livro se a gente não lê ela guiado pelo Espírito Santo. Então, o mapa que ele recebeu é a palavra de Deus. O historiador é o Espírito Santo. E o caminho que eles iam percorrer é Jesus. O conhecimento de Jesus, tá? Então, é isso. A palavra de Deus ela é muito importante. E ela nos guia para conhecer a Jesus. Ela é um caminho escrito. Amém? E o versículo que nós vamos ler é Lucas 4, 6 a 8. Amém? Amém. E disse... Eu lhe darei... E disse... Quem disse? Satanás. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser provado. E aí, agora, o diabo está tentando Jesus. Aí, vamos ler. E disse... Eu lhe darei todo o poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Amém. Então, aqui é um exemplo, tem muitos exemplos, né? Mas aqui é um exemplo de como a palavra de Deus é importante. Porque por meio da palavra de Deus, a gente não se deixa levar por falsas verdades. Porque isso, a forma que Satanás age e agia, ele conta mentiras misturadas com verdades, que parecem verdades, que é sofisma, isso. Sofisma. E aí, por meio disso, por meio da palavra de Deus, nós sabemos o que realmente o Senhor pensa. E se a palavra de Deus ela está nos nossos corações, está enraizadas e cravadas, não vai ter falsas verdades e pequenas verdades e mentiras que vão entrar nos nossos corações. E por mais que elas pareçam muito bonitas e por mais que pareçam verdades, elas não vão entrar nos nossos corações. E nós teremos respaldo de Deus, da palavra dele, porque nós cremos, lemos e fomos guiados pelo Espírito Santo e ele nos trouxe entendimento, então aquilo não entra nos nossos corações. Amém? Amém. E agora a oração. A oração também é um meio muito importante que nós nos relacionamos com o Senhor. A oração ela é algo muito poderoso e muito profundo e muito lindo. É a partir da oração que nós criamos mais intimidade com o Senhor.
Isso. É onde nós criamos mais intimidade com o Senhor e nós conhecemos mais a Ele. E tem um versículo que é em Mateus 7, do 28 ao 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles sabiam as leis, né? Jesus sabia as leis. Eles talvez falavam com o Senhor, tipo, Deus e tal, faziam as suas orações. Faziam? Sim, glória. Faziam suas orações. Mas aí, a gente aprendeu no domingo que a nossa intimidade com Deus, ela tá diretamente ligada com Ele falar conosco. Então, quando eu oro, eu falo com o Senhor, Ele fala comigo e eu crio intimidade com Ele. E a partir dessa intimidade, eu tenho autoridade para falar sobre o Senhor, porque eu sou íntima dEle. Legal? Então, e a nossa oração, ela deve ser ligada com o conhecimento que temos do Senhor pela palavra dEle. Por quê? Eu não tenho como falar com alguém que eu não conheço. A gente até fala, mas falar de forma íntima é com quem a gente conhece. E a partir da palavra de Deus, a gente, como eu falei, a gente sabe por que Ele é santo, a gente sabe que Ele criou e mantém o mundo, e se Ele quiser, as coisas são destruídas, e se Ele quiser, as coisas nascem, e que a hora que Ele quiser, a vontade dEle é feita, porque Ele é Deus. E que Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Então, a partir da palavra do Senhor, a partir da oração, nós falamos, Ele fala conosco, nós temos intimidade, temos autoridade. E reforça o nosso relacionamento com o Senhor. Um exemplo disso é, por exemplo, se a Lia falar da minha mãe alguma coisa, vai soar diferente do que o meu pai falar dela. Vocês concordam comigo que o que o meu pai fala dela vai ter um peso maior e vocês vão acreditar mais do que o que a Lia falar? Porque a Lia não convive com a minha mãe. E ela não tem uma rotina e vivência com ela. Mas o meu pai, ele tá todo dia do lado dela. E tá há anos, e conhece, se relaciona. E tem intimidade com ela. E por ter intimidade com ela, ele tem autoridade para falar. Mais autoridade. É isso. E outro meio é pelo jejum. O jejum é muito difícil da gente fazer, né? Mas é algo tão incrível, porque a partir do jejum, eu declaro que não há nada, nenhum prazer que seja tão bom, tão bom, tão bom, que eu não possa negar pelo meu Senhor. Por obediência a Ele, não há nada que seja tão mais importante do que Ele. Sabe, deixar de fazer algo por algumas horas, por alguns dias, por algum tempo, não me dói mais do que estar distante dEle. Não me dói mais do que não ter relacionamento com Ele. Não me dói mais do que não agradar a Ele. Então eu declaro e falo, eu não sou mais meu. Eu sou de Cristo. E não tem nada que me seja mais prazeroso do que o Senhor falar comigo, que eu me relacionar com Ele. E que eu ter conhecimento de quem Ele é. Então, um exemplo é de Daniel. Né? O Daniel estava lá, e aí os reis chegaram e falaram, olha, você vai comer isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. E olha que coisas gostosas. E ele ia comer da comida do rei. Olha aí como ele estava chique. Comer da comida do rei. Mas aí ele falou assim, não, quero verduras e outras coisas lá. E só, né? Foi só verdura, né? Eu sei, gente, eu sei, confia. E verduras e só isso. E ele abriu mão disso. E aí ficaram preocupados. Você não vai ficar fraco? Você não vai lutar direito? Olha, você toma cuidado com essas coisas. Então, na verdade, olha que coisa incrível. Quando a gente tira um prazer nosso, em vez de nós, algo em nós fica mais fraco. Mas não é
o Espírito Santo dentro de nós, não é o nosso relacionamento com Deus. O que fica fraco, na verdade, é a nossa carne. Porque a gente está falando para ela, querida, morreu. Morreu! Você não faz, você não manda mais em mim. Sabe, quem manda em mim é Deus. E se Ele quer que eu dê algo a mais para Ele, e se Ele quer que eu negue alguma coisa aqui, ok, isso não me dói. Pode até ser difícil, mas não me dói, porque eu quero agradar o meu Deus. Sabe, então, essa é a coisa... Nossa, Deus é muito lindo. E... Olha, Deus é muito incrível. Glória a Deus. Então, a caminhada com o Senhor e de se relacionar com Ele e de conhecer a Ele não é fácil. Não é fácil porque, como a gente aprendeu no primeiro episódio, a gente tem que fazer muitas renúncias. Sabe, a gente foi construído em nós e a gente alimentou por muito tempo a nossa carne. E agora a gente vai ter que negar tudo isso e andar com o Senhor, e andar dependendo dEle, e andar dependendo da vontade dEle, e não andar mais pelas nossas próprias vontades, e não andar mais sendo guiados por nós mesmos, e não andar mais fazendo os nossos, e agradando os nossos próprios desejos, e agradando os nossos prazeres. E uma coisa é que não é porque é bom que faz bem. Porque os nossos desejos, eles são muito prazerosos. E é muito bom. Mas não faz bem. Tá? Então, é bom quando ainda tem muita carne dentro da gente. Mas quando o Espírito Santo, e quando a gente está envolvido nesse relacionamento e fala, Espírito Santo me guia, Espírito Santo faz a tua vontade, e a gente alimenta o Espírito Santo de Deus, então ele começa a ser muito maior dentro de nós, e ele nos guia, é Ele que não vai nos guiar. Então Ele começa a incomodar os nossos corações e começa a, olha isso aqui, olha isso aqui. Agora a gente tem que ouvir quando Ele falar, olha isso aqui. Porque quando Ele fala, o Espírito Santo fala, olha isso aqui, toma cuidado, vamos negar, vamos ler, vamos orar. E a gente fala, não, deixa para depois. Eu já aceitei Jesus, né? Já me converti. Pra que isso? Agora eu já vou pro céu. Gente, enfim. Aí, conhecendo o Senhor e se relacionando com Ele, a gente... Espera. Tô nervosa, meu Deus. E se relacionando com o Senhor e tendo agora mais noção da grandeza dele e da soberania do Senhor e de como Ele é santo e de como Ele é maravilhoso e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem todo o poder e que Ele é incrível. Enfim, o Senhor é soberano. E diante de tanta soberania e diante de tanta grandeza, a nossa única posição é de nos submetermos. De nos submetermos a essa grandeza. E não tem como a gente conhecer tanta grandeza e esse Deus tão maravilhoso e não nos dobrarmos diante dele, sabe? Não nos submetermos e falar, Senhor, eu não sou nada, sabe? E não tem como a gente olhar tanta perfeição e olhar pra gente e ainda olhar perfeição, sabe? Porque a gente não é, né? A gente não é perfeito. Não é. Então, quando a gente olha para o nosso Deus e vê a perfeição que Ele é, e vê o Deus grandioso que Ele é, e o Deus soberano que Ele é, a gente se submete. E agora a gente passa a desejar agradar o nosso Deus, a desejar a viver com Ele, sabe? Esse Deus tão soberano, essa pessoa
tão maravilhosa que Ele é, um Deus incrível que o Senhor é. Então, nós submetemos a Ele, obedecemos a Ele, e obedecer a Ele é se relacionar com a igreja. É da vontade de Deus que nós nos relacionemos com a igreja. Então, se eu amo a Deus, se eu me relaciono com Deus, eu conheço o quão grandioso Ele é, eu passo a obedecer a Ele e passo a amar Ele. Passando a amar Ele, eu tenho vontade de obedecer a Ele e agradar o coração dEle. E um dos meios de agradar o coração de Deus é nos relacionarmos. E isso é muito claro na palavra do Senhor. Porque, vamos pensar, os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Paciência, domínio próprio, mansidão de espírito, bondade. Gente, paciência é pra gente? Domínio próprio é pra gente? Mansidão de espírito é pra gente? Assim, eu uso pra mim. É pra mim que eu uso. Não, eu sou paciente comigo mesmo. Eu sou mansa comigo mesmo. Não, gente, a gente se entende. Mas é pro outro. É pra eu ser paciente com o outro. É pra ser bondosa com o outro. É pra eu ser mansa com o meu irmão. É pra os outros frutos com o outro. Amém? Então, o Senhor, Ele deixa muito claro na palavra dEle que é sobre o outro. É sobre nós? Não, não é sobre nós. E isso fica muito claro ainda sobre as 6 coisas que o Senhor odeia e que a alma dele abomina. O que a alma do Senhor abomina? A discórdia entre os irmãos. Aí você pode pensar, não, Bianca. Será? Mas será se adultério não é mais grave? Sabe, a alma de Deus abomina discórdia entre os irmãos. Discórdia entre os irmãos. Bianca, mas eu acho que, se enganaram. Não. Cara, a alma de Deus abomina a discórdia entre os irmãos. Então, o Senhor, Ele quer, da vontade dEle, embasado na palavra, a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. E na palavra dele diz que ele abomina a discórdia entre os irmãos e que e fala sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são para que nós usemos para o nosso irmão. Então, está explícito e está na palavra dele. E Gálatas, não precisa abrir. Gálatas 2:20. Fala aqui: não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Parafraseando, ou realmente é isso, mas essa é a ideia. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Ele que passa a viver em mim, Ele que passa a reinar sobre mim, Ele que passa... Legal. Ele que passa a... Perco meu raciocínio rápido. Ele que passa a guiar os meus desejos e as minhas ações. Amém? Então, não é mais porque eu não fiz algo que eu não vou pedir perdão. Não é mais porque eu estava com vontade de fazer algo e fiz. Mas aí você pode falar: ai, Bianca, mas foi mais forte do que eu. Oi? Mais forte do que você? Se foi mais forte do que você, tem alguma coisa errada, Porque quem é para ser maior? Olha o que a gente declarou: que não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Se quem vive em mim é Cristo, e é da vontade dele que eu perdoe, que é da vontade dele que eu me relacione com meus irmãos, e que eu acabo não fazendo isso, e que é mais forte do que eu e eu não consigo. Gente, a gente precisa pensar. Olha, eu falo isso, mas
É porque pode parecer, eu vou esclarecer, né? Pode parecer que eu tô falando vocês, mas é nós, eu também. Eu também. Eu preciso também entender isso. Então, eu passo... Não vivo mais eu, quem vive é minha Cristo. E as coisas que eu faço agora, elas são para agradar o Senhor e para obedecer a Ele. E para o bem do reino, para o bem do corpo, por obediência a Deus, as minhas ações são guiadas. Bianca, ok. A gente sabe disso. A gente, né, já aprendeu isso há muito tempo. Nós não somos novos convertidos. Eu acho que não. Então, por que a gente não faz? Não é tão óbvio, né? Não é tão óbvio que não vivo mais eu, quem vive é minha Cristo. Não é tão óbvio que não é mais pelos meus desejos, não é mais pelos meus prazeres, não é mais pela minha razão, não é mais por mim. O foco agora não é eu, é o meu irmão, e é para ele, e é para Cristo. Sendo para Cristo, é para ele. Então, por que a gente não está fazendo? Mas é difícil, mas é necessário. E amém. Então, e isso tem afetado muito as igrejas, isso tem afetado muito os relacionamentos. Essa vontade de querer e de minha razão, não perdoo, foi você que fez. Olha o irmão ali. Olha como ele está me tratando. Irmão, você viu o que ele disse? Aí vamos semear discórdia. Mas Deus abomina. Sabe? Irmão, viu o que ele está fazendo? Olha, irmão, você fez isso, isso e isso. Vamos tentar contornar isso? Sabe, não é porque ele fez alguma coisa que o outro irmão não vai gostar, que eu vou contar direto para o outro irmão, para que rancor e amargura comece a ser gerado no coração dele e que ele não passe a falar com o outro e que aí isso gere uma coisa muito grande, que gere, que isso cresça e que a igreja fique desunida. E que a igreja acabe. Tem muitas igrejas que se acabam por causa de rancor. Tem muitas igrejas que se acabam, que têm se acabado por conta de coisas mal resolvidas. Tem muitas igrejas que se acabam porque muitas pessoas querem ter razão. E que muitas pessoas não têm olhado para Deus. Sabe por quê? Nós não temos olhado para o Senhor. Para o que Ele quer, para a vontade dEle. E a vontade do Senhor é que nós vivamos em união e que para isso a gente vai ter que abrir mão sim da razão e que para isso a gente vai ter que abrir mão sim da alegria de ter razão e de, tá tudo bem. Então, meu irmão fez alguma coisa? Perdão. E o Espírito Santo de Deus, ele não semeia contenda. Tá? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu sou guiado por Ele, que meu irmão também tem o Espírito Santo de Deus e que ele é guiado por Ele, logo, não é para ter contenda entre a gente. Porque o Espírito Santo de Deus não semeia contenda. Se está tendo contenda é porque alguém não tem o Espírito Santo de Deus. Ou se tem, não está deixando ser guiado por Ele. Entenderam? É necessário que nós vivamos em união como um corpo unido e alinhado. E que, como eu falei, a gente abra mão de algumas coisas. Então, imagina o nosso corpo. Talvez seja um exemplo assim meio estranho, mas vamos olhar para o nosso corpo. O rim e o sangue entram em contenda. Gente, o rim filtra o sangue. Mas aí vamos pensar que o sangue passou por ele e deixou umas pedras. Aí, agora, o rim não quer deixar mais o sangue passar, porque ele deixou pedras. Agora, vamos imaginar uma outra coisa, que o rim, o sangue, ele mesmo
se dá água. Isso depende de nós, né? Mas vamos imaginar que ele mesmo tomou uma aguazinha que agora ele vai desmanchar essas pedras que estão no rim. Mas o rim está muito ferido, porque o sangue deixou pedras nele. E pedras doem. E agora... E agora ele não quer deixar mais o sangue passar. Mas se ele deixa o sangue passar de novo, e o sangue com água, ele vai levar essas pedras que estão nele. Então, agora aplicando para nós. Às vezes, tem alguns sangues que passam por nós e deixam pedras. Mas é necessário que a gente abra o nosso coração e que a gente tenha entendimento que virão ou outros sangues, ou um sangue transformado, que passará por nós e levará essas pedras. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Esse era meu medo, vocês não entenderem. Mas, então, é necessário o perdão. Porque, assim como a falta de perdão, ela é muito perigosa, o perdão também é muito poderoso. Amém? E o perdão, ele cura, e que ele trata, e que ele une. Então, é muito poderoso o perdão. Então, a gente tem que começar a... Onde é que está meu foco? Sabe, meu foco está em mim, está nos meus próprios desejos, está nas minhas próprias vontades, está em mim, em eu fazer, em eu ter razão, em eu não sair como errado, e eu. Cadê Deus? Cadê o Espírito Santo de Deus? Sabe, se é Ele que me guia, que eu declarei que não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo, minhas atitudes estão correspondendo? Como é que eu estou sendo guiado? Onde é que está meu foco? Sabe, aonde é que a gente está colocando nosso foco? Porque é muito difícil a gente não olhar pra gente e não olhar pra nós mesmos e o que a gente está sentindo e o que a gente passa e a gente. Mas aí Deus fala assim, ei, né, você tá? Não é sobre você, é sobre ele ali. Tá difícil? Mas Deus, Ele não nos manda para nada sozinho, né? Ele nos ajuda. Aí basta a gente querer e decidir que eu faço a vontade de Deus. E por mais que me doa, eu vou fazer. E aí o Espírito Santo de Deus, Ele vai tratando meu coração, vai tratando nosso irmão. E aí, ó, tudo flui. E o corpo fica harmonizado. E a gente trabalha. E então, o que nós devemos fazer é honrar os nossos irmãos, é servir os nossos irmãos, é trabalhar em favor dos nossos irmãos, e os nossos irmãos, sabe? Mas Bianca, aí eu vou viver só para ele e eu. Pensa comigo. Se eu estou trabalhando em favor do meu irmão, o meu irmão também que está alinhado com Deus, ele trabalha em favor do outro irmão, que o outro irmão pode ser eu. Então, a gente não fica descuidado em um corpo. Um corpo, ele cuida mutuamente entre si. Então, eu trabalho para o meu irmão, mas Bianca, eu não vou olhar para mim, agora eu sumi. Não, gente. Deus cuida de nós enquanto a gente está fazendo a vontade dele. E, então, esse corpo alinhado, e um corpo unido, e um corpo sendo guiado pela vontade do Senhor, e fazendo a vontade dele, aí dá certo. Sabe? Mas aí, quando só um está fazendo a vontade, só um está cuidando, alguém vai ficar sobrecarregado. E por conta que alguns órgãos ficam sobrecarregados, eles param. Eles param de funcionar, aí eles vão ter que passar a funcionar por máquinas. Isso é muito ruim, né? Então, gente, vamos alinhar os nossos pensamentos com o de Cristo, porque alinhando os nossos pensamentos com o de Cristo, a gente alinha os nossos pensamentos entre si. Porque a gente tem um só foco e a gente é direcionado por um só alguém. E se o nosso cérebro é o mesmo, a gente é coordenado de forma
alinhada e harmônica. E não tem quem vai ficar sobrecarregado. Amém? E teve um vídeo que eu vi do Israel Subirá. Eu não sei se todo mundo conhece, mas acredito que algumas pessoas conhecem. O Israel Subirá. E ele falava que, para ele, é muito difícil, para ele, um momento de relaxar e descontrair não é estando com pessoas, é estando sozinho na dele. Né? Ele é uma pessoa mais introvertida e que, para ele, isso é melhor, relaxa mais, entendeu? Agrada mais a ele, é mais legal para ele. Mas, às vezes, a gente precisa abrir mão também dessas coisas. Sabe? Abrir mão de relaxar mais um pouquinho. Porque o Senhor, Ele quer que a gente viva em união, sabe? Então, às vezes, é preciso eu negar que eu fico mais relaxado para me falar com meu irmão. Aí ele está precisando tanto. Ele precisa um pouco mais. Então, isso não é a gente negar tudo que a gente que a gente deseja e tal. E não é que a gente não vai ter momento de relaxar. Não. Estou falando sobre momentos que é mais prazeroso para nós a gente ficar só e na nossa e sem falar com ninguém. Mas é necessário que a gente fale. E que é necessário, às vezes, que a gente negue essas nossas próprias vontades. Bianca, mas é uma coisa muito mínima, mas é uma coisa muito séria também. Então, a gente precisa se atentar para essas coisas e negar algumas dos traços da nossa personalidade. Agora eu falo assim, eu vou modificar todinho, agora eu vou virar uma outra pessoa. E, ai, que evangelho chato. Não, gente. O Espírito Santo, ele ajuda a gente. Sabe? Como eu falei, o corpo, ele se cuida mutuamente, o Senhor, ele cuida da gente, e o Senhor, ele não deixa a gente, faz a minha vontade aí sozinho. Não. O Senhor, ele está conosco em todo o processo. E que é necessário, em alguns momentos, a gente negar a nossa vontade. Tá? E Romanos 12:10. Antes de Romanos, então, é necessário eu negar algumas das minhas vontades. E isso quer dizer que, às vezes, no momento de comunhão e no momento de confraternização, às vezes não é tão legal a gente levantar e falar com as pessoas. Tem algumas pessoas que não gostam muito. Falar, eu sou tímida, não consigo. É difícil para mim. Mas a gente tem o Espírito Santo, amém? Amém. Quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, claro. Então, um abraço que eu dou numa pessoa é eu sendo usada pelo Espírito Santo de Deus e como ele também estivesse abraçando as pessoas. Então, tem pessoas, eu já ouvi muitas pessoas que ela fala assim, cara, só porque uma pessoa falou comigo e eu estava tão mal naquele dia, mas aquilo fez tanta diferença e aí eu criei forças e fiquei durante o culto todo. Então, creiam que as nossas ações, elas podem ser muito mais poderosas e que nós podemos fazer coisas que parecem pequenas, mas que são muito grandes. Então, a gente negar algumas coisas é abrir oportunidade para que o Senhor faça a vontade dele. Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferências aos outros. E eu, como falei, né? Não é sobre nós. Não é sobre eu, na verdade. Não é sobre eu. É sobre nós. É sobre um Pai que é nosso. Pão nosso. Sabe? Não é eu. Meus desejos, minhas vontades, meus prazeres. É sobre o meu irmão. E sabe o que meu irmão está precisando? Não, aí, a comunhão, não é eu chegar aqui na igreja e falar assim, Pai do Senhor, tá bem? Deus abençoe. Tchau, nunca mais vejo na minha vida. Não, gente, é vínculo, é coisa forte. Estranho? É sobre algo mais forte, é sobre um vínculo mais profundo. É sobre a gente viver realmente. A Bianca, eu vou ter que me relacionar com 200 pessoas? Não, gente. A gente vai se relacionando em pequenos grupos. Por exemplo, o corpo. Gente, a anatomia é legal. O corpo, tem o corpo todo, né? E
Mas dentro do corpo tem sistemas. E ele é separado por sistemas, né? Aí entre eles se articulam, mandam sinal para outro, e aí o corpo todo funciona. Então, você vai ter os seus sistemas, mas todos os sistemas, eles são ligados. E o corpo todo funciona. Glória a Deus? Então, a gente precisa estar unido, tá? E fazer a vontade de Deus. E João 17, do 22 ao 23. Eu tô terminando. João 17, do 22 ao 23. Eu lhes transmiti, Jesus falando, tá? Eu lhes transmiti agora que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Amém? Então, a partir da nossa união e a partir de nós funcionando, de nós sendo um corpo unido, nós pregamos o amor de Deus. Olha aí, a nossa união de forma efetiva e eficaz e harmônica e alinhada, a gente prega o amor de Deus. E o Senhor, Ele se manifesta no nosso meio por meio da nossa união. Ele se manifesta por nós, por meio da união. Tá? Então, às vezes a gente fala, ai, mas o Senhor não faz nada, ai, mas aquilo. Mas por que esse corpo não tá trabalhando em união? Sabe? Esse corpo trabalhando unido, esse corpo unido e funcionando, e entendendo suas funções, e alinhado com o cérebro, e alinhado com Jesus, e alinhado com a vontade dele, sendo movido pelo Espírito Santo, aí o mundo vê, ali tem um negócio diferente. E a partir da nossa união, é muito importante, olha gente, vocês estão vendo? É muito importante. E a partir da nossa união, nós pregamos o Evangelho de Deus. E falamos, Ele vive. Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele ressuscitou para nos livrar, e ressuscitou para nos libertar. E para que todo o véu foi rasgado, e nós nos relacionamos com Ele. E que vamos pregar mais o amor de Deus? Vamos pregar mais o amor de Deus. E como que a gente prega mais o amor de Deus? A gente sendo unido. Sabe, às vezes a gente só quer sair. Mas enquanto a gente não trata aqui, não tem como sair. Porque quem vem é ferido por quem já foi ferido. A gente tem que se alinhar. E agora, falar. Então, às vezes quando agora a gente vai pregar o amor de Deus ao mundo, aí a gente vai nos relacionar com novas pessoas. Aí a gente são pessoas que ainda não são do mesmo corpo que a gente. E foi uma das coisas, né, que foi pedido para mim comentar, porque é muito difícil. Assim, é difícil se relacionar aqui dentro, mas lá fora, gente, eu sei que vocês sabem como é que é. É complicado. Então, a palavra do Senhor e a nossa união aqui, ela se torna muito mais importante nesse momento. Porque aí o mundo, quando a gente vai para lá, aí ele começa a querer distorcer o que o Senhor falou. O que a palavra de Deus diz. Aí lembra que eu falei, né, que Satanás, ele trabalha com sofisma? Aí ele vai falar assim, será se é mesmo? Mas olha isso aqui. Olha, eu acho que isso aqui tá se parecendo com uma coisa assim. Ele começa a distorcer. Aí liga uma coisa com a outra, e junta. Gente, parece que faz sentido, mas depois, se a gente conhece e se a gente realmente sabe da palavra do Senhor e sabe das verdades dele, e se ela está enraizada nos nossos corações,
as dúvidas que eles vão colocar em nossos corações serão caladas pela verdade do Senhor, porque ela é muito maior em nossas vidas e ela está enraizada dentro dos nossos corações. Então é necessário que nós tenhamos o relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ter que se relacionar com o mundo, aí talvez algumas coisas mudem no nosso comportamento e mudem na nossa vivência. Aí as pessoas que elas sabem e que elas são do mesmo sistema que a gente, elas vão falar assim: olha, eu acho que isso aqui tá estranho. Você tá andando meio assim. Sabe, você tem umas coisas que você tá fazendo que não era como antes. E é necessário que a gente seja alertado. Porque muitas das vezes o nosso corpo, ele não piora do nada. Ele vai mandando alertas que você não está bem. E aí ele piora. E é necessário que a gente se atente a esses alertas. Então, a gente precisa estar bem relacionado com o corpo, estar bem relacionado com o Senhor. Porque aí quando vem as dúvidas, quando vem os questionamentos, quando vem as mentiras disfarçadas de verdade, você fala não, aí fala como Jesus, mas está escrito assim, assim, assim. E não é impossível vencer. Não é impossível vencer porque o mundo jaz no maligno. Tem uma coisa que o Douglas Gonçalves falou. Ele falou assim: gente, o mundo jaz no maligno desde Gênesis 3. Não é desculpa a gente ir para o outro lado, porque o mundo jaz no maligno e que minha carne é fraca. Sabe, se a carne está tão fraca assim, é porque a gente não está se relacionando com o Senhor. É necessário que a gente se relacione com Ele, se aprofunde nele, tenha firme as verdades do Senhor em nossos corações, enraizadas dentro de nós, para quando vier, a gente não. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei das verdades dele. Eu sei o que ele pensa sobre mim. Eu sei o que a palavra dele diz. E eu nego isso. Amém? Então, é necessário que o Senhor seja a prioridade em nossas vidas. A gente não pode perder o foco. Talvez seja fácil. Tem muitas oportunidades, na verdade, para a gente perder o foco. Tem muitos meios da gente perder o foco e começar a olhar para a gente. E começar a olhar só para o erro do meu irmão. E começar a não... Deus, Espírito Santo, a vontade dele. E sair disso daqui e olhar para cá. Mas é necessário que o foco de todo o corpo seja o sinal que o cérebro dá. Seja a mensagem que ele traz. Sabe? E nós precisamos ouvir o Senhor e ser guiados por Ele. Para que nós vivamos em união e que nós possamos pregar de forma efetiva o Evangelho e que ele se mova e que ele flua de forma muito maior em nosso meio. Amém? É isso. Glória a Deus.